Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um das nossas programações da Semana Literária de Varjota, ano 2021. Hoje, num bate-papo super especial, falando sobre histórias, falando sobre adaptações, falando sobre cinema, cultura do entretenimento, audiovisual. E, é claro, eu trouxe duas pessoas que representam muito isso para mim. Eu tenho aqui comigo Hector Souza. Boa noite. Boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite. Boa noite ao pessoal aí. E tem também, é claro, ela, a podcaster jornalista Gabriela Ferreira. Boa noite, gente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Hector. Obrigado pelo convite. E eu vou deixar agora para que vocês se introduzam. Falei um pouquinho já que Gabi é jornalista. Hector, por favor, dê o seu currículo. Eu sou Hector Souza, sergipano, 25 anos, recém-formado em cinema audiovisual. Sou realizador audiovisual, alguns leem isso como cineasta, sou produtor de podcast e faço várias coisas aí da vida. Mas atualmente eu trabalho mais com podcast. Dono da Café Preto Produções. Isso. Abri recentemente uma produtora, Café Preto Produções Sonoras, então se alguém estiver precisando de produção e edição de podcast, entre em contato. Link na descrição. Gabi, é com você. Sou a Gabriela, também sou formada recentemente em jornalismo, não em cinema, em jornalismo. E trabalho com assessoria mesmo, mas sou muito fã de cultura pop, então eu tenho um portal com outros amigos chamado Oxente Pipoca, e lá a gente faz críticas de filmes, de séries, dá dicas e várias coisas mais. E no meio desse podcast, aí a gente também lançou um, que foi Cuscuz com Pipoca, e aí eu faço edição, tento fazer um pouco da edição, mas é isso aí, acho que basicamente é isso. Já tentei a carreira de escritora, não deu muito certo, lancei só um conto, mas quem sabe um dia eu continuo. Já é bastante. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, aproveitando os meninos que têm esse pé na produção de conteúdo, principalmente de conteúdo do entretenimento. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de como é que tá essa questão das histórias. É interessante porque quando eu sugeri até a pauta, falei até com o Hector e com Gabi, tem um pouco dessa questão de associar as histórias que a gente está consumindo hoje no entretenimento à sua origem, né? Que muitas delas surgiram em livros, quadrinhos e outras obras, né, em outra mídia, né? E a gente tem essa questão das adaptações. Eu queria começar sabendo de vocês o que vocês curtem ler, o que vocês consomem de literatura no geral. Quer falar, Hector? A sua lista é mais extensa, pode ir. Então, eu amo ler. Acho que é o meu pilar principal da vida. Desde que eu era bem nova, a literatura faz parte da minha vida. Então, eu sou uma pessoa que gosta de ler tudo. Acho que a única coisa que eu não gosto de ler é autoajuda, sabe? Mas eu já li de tudo que você imaginar. Acho que de livro de romance mais 18 a infantil, e eu continuo lendo. Esse ano eu li 3 livros de Diário de um Banana, então eu sou a pessoa mais eclética para livros, menos autoajuda. Eu realmente não consigo gostar. Mas de resto, eu consumo tudo. Se eu gostar da sinopse, eu leio. Bem, eu não sou tão leitor quanto o Gabi. Eu leio alguns livros por ano, porque meu ritmo de leitura é bem fraco, vamos dizer assim, bem lento. Mas eu também sou exagerada, né? Um livro por dia também. Mas minha literatura, principalmente desde guri, é bem mais dos quadrinhos. Eu venho muito da leitura de quadrinhos. Comecei com Marvel, DC, na verdade comecei com Turma da Mônica, como todo bom jovem brasileiro. E depois eu fui para Marvel, DC, e hoje eu tô andando aí mais por quadrinhos brasileiros, quadrinhos mais não independentes, mas mais autorais, com outras temáticas, sem ser de super-heróis, mas continuo lendo quadrinhos da Marvel, porque muito Marvete. Precisava ter defeitos, tinha que ter. Você tem um pôster da Marvel aí do seu lado. Mas não sou Marvete, DC, finge que é a DC.
Mas brincadeiras à parte, é bom que tu mencionou isso, porque a gente tá, como eu mencionei, né, a gente tá nesse grande momento da cultura do entretenimento, pensando no cinema como um todo, as próprias adaptações, né, a gente brincando na questão do DC, da Marvel, e isso tá muito em alta, né, e para vocês dois que fazem conteúdo de alguma maneira, né, sobre cultura pop, como é que vocês têm sentido isso nos últimos anos, principalmente, né, esse grande avanço da cultura pop em tudo, em séries, em filmes, minisséries, tá rolando de tudo, né? Como é que vocês veem isso? Cara, adaptação de livro tá virando um fenômeno, né? Não, acho que já virou, acho que principalmente com o público adolescente. Eu acho que quando você tem um grande sucesso de alguma coisa, que foi no caso dos anos 2000, Harry Potter e Senhor dos Anéis, eu acho que isso abriu portas para diversas outras adaptações e as produtoras viram que sim, você investir nisso, você já tem pelo menos o money garantido ali de retorno, sabe? Não que você não tenha roteiros bons fora, óbvio que tem, mas eles sabem que eles estão apostando num público seguro. De qualquer forma, ali tem uma certa burburinho, já existe sobre o livro, algumas pessoas já conhecem e as pessoas acabam indo conferir por conta do livro. Então, eu acho que é algo que já está muito grande e eu acho que a tendência é que continue, porque é isso que a gente está vendo mesmo, né? É investir no que você sabe que vai dar lucro. E você investir nesses livros que estão, assim, no top 1, assim, do New York Times, né, que fala best-seller do New York Times, é meio que um retorno seguro de que o seu projeto vai ter alguma garantia, né, algum sucesso aí, pelo menos entre os fãs. Se a gente for olhar, assim, na história do cinema, sempre rolou adaptações cinematográficas da literatura. Só a gente pegar, sei lá, Era dos Monstros da Universal, que todos aqueles monstros vinham de livros. Você pega o período noir, tem vários filmes noirs que também são adaptações de livros ou de contos, só que eles pegavam histórias mais clássicas, sabe? Histórias mais, vamos dizer, consagradas, histórias mais cultas, que aí eles adaptavam em obras cinematográficas, que era tipo a galera que já tinha lido aquele livro e ia assistir aquela obra, ou eles colocaram a visão dele naquela obra. Principalmente nos 90, a gente passou muito por uma onda de releitura, sabe? Por exemplo, os filmes adolescentes de Hollywood, Patricinha de Beverly Hills, 10 Coisas que Eu Dei em Você, esses filmes adolescentes são todos releituras de obras clássicas de Shakespeare, por exemplo. Sim. Verdade. E aí chega num ponto que a gente está atualmente, do início do século para cá, que vem nessa onda de adaptações justamente do que a Gabi falou, que deixou de pegar obras mais clássicas, deixou de pegar obras pontuais e começou a se adaptar a grandes sagas. Senhor dos Anéis, 3 livros, fizeram 3 filmes, Harry Potter, 7 livros, fizeram 8 filmes, aí vem Crepúsculo, veio Divergente, veio uma cambada aí de franquia para isso. E aí foi quando perceberam que realmente dá o lucro e investiram muito mais nisso. Aí vem também adaptações para séries e tudo mais. Aí rolou até um tempo que tava uma coisa meio contrária, tipo, tinha séries que estavam virando livros ou derivados, coisas assim. Por exemplo, Doctor Who, tem vários quadrinhos de Doctor Who e tal. E falando de quadrinhos, aí a gente chega também nas adaptações das HQs, que eu acho que é o que tá mais, assim, forte no sentido de todo mundo sabe que ali é uma adaptação. Eu acho que tem muito filme que é adaptação de livro, a galera não sabe que originalmente é um livro. Mas quadrinho não, todo mundo sabe que ali veio de uma obra de quadrinho, até pelos super-heróis serem tão midiáticos. E se a gente for olhar também, desde os anos 80, 70, tem adaptações de super-heróis, principalmente dos heróis da DC, porque querendo ou não, são os heróis mais marcantes. Tirando o Homem-Aranha, os heróis da DC são os heróis mais marcantes na indústria dos quadrinhos. Batman, Superman, Mulher Maravilha. Tanto foram os primeiros a ter filmes e séries. E aí o primeiro da Marvel foi o Homem-Aranha, teve Blade, teve X-Men, aí logo depois veio a trilogia dos Cavaleiros das Trevas. E aí a Marvel, quando estava de novo quase colapsando, entrando em falência, teve a grande ideia de começar a pegar as poucas obras, os poucos heróis que eles tinham direitos, porque o que aconteceu? Nos 90, a Marvel estava quase falindo, uma coisa que hoje é inimaginável, mas a Marvel estava quase falindo, e começou a vender os direitos de adaptação cinematográfica dos heróis.
Tanto que Hulk foi pra Universal, Homem-Aranha foi pra Sony, X-Men foi pra Fox. Então tava assim, tudo espalhado. E sobrou pra eles basicamente o circuito dos Vingadores. E outra coisa que é inimaginável de pensar hoje, mas os Vingadores não eram tão famosos assim. Quase ninguém ia sedento comprar um HQ do Homem de Ferro. O Homem de Ferro era um herói estúpido nas HQs. E aí eles começaram justamente por esse super-herói. Era um super-herói que ninguém ligava. Então se fracassasse, tudo bem. Só que aí estourou, fez um sucesso e gerou o que gerou hoje, que é esse universo super escondido da Marvel, que começou com filmes e agora tem séries e tal. E aí a DC tá correndo atrás do prejuízo e tentando fazer o universo dela também, que deu muito errado, mas aí eu acho que é uma outra conversa. Mas olhando isso, o cinema, não só o cinema, né? O audiovisual hoje olha muito para isso, para as adaptações, sabe? Eles veem que já tem um público ali garantido. Esse livro, essa HQ, tá fazendo muito sucesso. Então, o público vai querer consumir esse conteúdo, então vamos direto neles. Tanto que se fala muito de uma crise criativa em Hollywood, porque tem muitos roteiros originais sendo feitos, só que são muitos roteiros independentes, de estúdios menores, e acabam não atingindo os grandes cinemas, não acabam atingindo os holofotes, e aí a gente tem a tríade do que está rolando em Hollywood atualmente: adaptação, reboot / remake e continuação de sagas, franquias dos anos 80 e 90. É isso que está acontecendo em Hollywood desde do final da década passada. Caramba, é verdade. O próprio Velozes, né, é uma mistura de... Tipo, ele se rebuta em si, né? Tipo, sim. Transformers e Velozes e Furiosos é uma loucura. Não, se você for ver o conceito original de Velozes e Furiosos 1 e 2 é totalmente diferente de Velozes e Furiosos, que, sei lá, tá o quê? No 9, no 10? Acho que é. Carros andando no espaço. É sobre isso? Elon Musk tá aí pra provar que é real. Temos que concordar. Não é mais ficção. É bom que tu tenha mencionado essa questão, até mesmo nas histórias, né, mais antigas. A gente lembra do Tarzan, né, que durante muito tempo foi uma figura... Nasceu nos folhetins, se eu não me engano. Não, nasceu como livro mesmo. E aí veio os filmes mais antigos, né, toda essa era de filmes de aventura, vamos colocar assim, que tinham esse pé no folhetim, na literatura pulp, né. E aí algumas delas sofrem uma certa alteração a ponto de que o personagem é mais famoso por causa de certa mídia do que de outra. Vocês, especificamente, têm alguma saga, algum personagem que vocês consumiram em uma mídia e ele é de outra mídia, vocês preferem qual mídia? Tem alguma coisa do tipo? Comigo tem várias. Eu acho assim, por exemplo, pegando uma que eu acho que todo mundo conhece, fica mais fácil de identificar. Harry Potter. Eu gosto muito mais da Hermione dos livros do que do filme. Uhum. Do filme eu não tenho tanto apego. Eu gosto, mas não tenho tanto. Personagens secundários que às vezes quando a gente assiste filme, você nem liga. Mas no livro é dos meus amores. Eu gosto bastante, entendeu? É engraçado isso. Mas eu falei Harry Potter assim, eu gosto, tenho os livros, mas eu sou tão fã. Eu falei assim porque... eu acho que é o que todo mundo conhece como referência. Mas eu acho que a maioria dos filmes, livros, a gente acaba tendo um preferido. Eu não sei vocês, eu tenho uma mania muito grave, não sei se é grave, não sei, que é assim, quando sai alguma notícia de que tal livro será adaptado, eu leio o livro e vejo o filme. Eu amo comparar. Sabe? Eu adoro fazer essa comparação. Tipo, não importa se um é melhor que o outro, depois eu resolvo. Mas eu gosto de comparar os dois, sabe? Tipo, na série isso ficou melhor. Não, no livro isso ficou melhor. Eu adoro fazer isso. Não julgo. Cara, de livro não sei, porque das grandes sagas eu acho que eu acabei não lendo os livros, só vendo os filmes. Eu entrei pra equipe de vou esperar lançar o filme pra assistir. Ele sempre fala isso, gente. Ele sempre fala isso. É justo. Eu lembrei muito disso porque, por exemplo, John Green, que nos últimos... ainda até deu uma sumida, mas teve uma época em que tudo dele estava sendo adaptado. E aí Sim, eu lembro que Culpa das Estrelas... Polêmico, John Green. Culpa das Estrelas foi bom. Ele estava no Conversa com Bial essa semana, inclusive. Eu não vi. Ele estava no Conversa com Bial da Globo.
fez uma entrevista super legal. Ele, inclusive, olha, a galera, John Green tá aí, gente. John Green. Ele é quase divertido. Você viu o meu quase elogio? Mas é louco, porque tu falou dessa questão de comparar, e eu comparo muito o filme de Culpa das Estrelas com o livro de Culpa das Estrelas. E eu consigo ver ótimas coisas nas duas obras. E para mim as duas funcionam de maneira independente e funcionam enquanto complementos uma da outra. Algo que já não acontece com Percy Jackson, por exemplo, né? Que é um desastre. Assim, primeiro a gente precisa considerar Percy Jackson um bom filme pra ver alguma coisa boa dali. O pobrezinho não deu. Ai, não consigo. O primeiro filme é divertido. O primeiro filme é divertido. Ainda tem esperança, né? Como a gente fala, por exemplo, é engraçado, né? Percy Jackson teve adaptação, é recente. Eu lembro perfeitamente eu indo ao cinema assistir Percy Jackson e já vai ter uma nova versão, né? Vai ter uma série da Disney. Então, tipo, não desistem, sabe? Porque tem fã pra fazer movimento. Os fãs de Percy Jackson não paravam no Twitter, não paravam em lugar nenhum. Pelo amor de Deus, façam uma nova versão. Não param. Aí a galera vai lá e pega Percy Jackson de novo, tipo, entendeu? É uma coisa que fica rolando e vai rolar sempre. E o Riordan também não para. O autor, ele tá lançando nova saga até agora. Acho que ele acabou de anunciar uma parada nova. É bom isso porque não morre a primeira mídia, que seria a mídia original, né? E a gente vai criando essas outras coisas para as outras mídias. Tem outro exemplo que eu acho que é interessante a gente mencionar, que é quando o negócio fracassa, por assim dizer. Percy Jackson é esse, né, que tá indo e voltando, mas as sagas adolescentes, como vocês até já citaram, elas meio que deram uma morrida, pelo que eu tô tentando lembrar aqui. Eu acho que não tem nada atual. Assim, o conteúdo, eu acho que dessas sagas mais adolescentes, agora vai ser pra streaming. Eu acho que a maioria vai pra streaming. Por exemplo, aquela que fez muito sucesso lá em 2014, 2013, a Seleção, que eu sinceramente não vejo motivo para ela ser adaptada agora, perdoem-me fãs de A Seleção, porque ela tem várias problemáticas que agora a gente está discutindo e eu não acho que ela caiba muito bem. Talvez se for bem adaptada, quem sabe, mas a Netflix vai adaptar. Tem Feios do Scott Westfield também, que esse vai ter aquela atriz Joey King, de Barraca do Beijo, e daquela série The Act, que é muito boa. Ela também vai estar ainda. É um livro que fez bastante sucesso na época que eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, todo mundo comentava. Tem a Sarah J. Maas, que também vendeu os direitos para a Gabriel Max, do Trono de Vidro. Também é uma saga que faz bastante sucesso, né? Então, tipo, eu acho que deu uma morrida assim no cinema, mas tá meio que voltando nos streams. Tem a Academia de Vampiros, eu não sei se vocês conhecem. Sim. Tentaram fazer um filme. Eu lembro disso. Certo. Aquele filme era muito estranho. O filme é uma mistura de meninas malvadas com vampiros. É um negócio assim meio aleatório. E aí agora vai ter a versão da série pelo streaming da Peacock, eu acho. Isso, da Peacock. Então, assim, eu acho que os streams eles vão começar a investir para tentar fisgar esse público de uma forma mais fiel. Tem até os de romance também, né? Aquele Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, a Barraca do Beijo, blá, blá, blá. Também eles estão... fez sucesso, vamos adaptar. Eu acho falando que nisso, vocês... Sim, pode falar. Eles estão tendo uma leitura de público, porque o público hoje não tem mais paciência, e isso é culpa dos próprios streams, principalmente da Netflix. O público não tem hoje mais paciência de ir pro cinema e assistir filme e esperar o próximo filme. Como... 2 anos. Como, Harry por exemplo, Potter, a gente esperou o quê? Sei lá, 1 ano pra um filme, da parte 1 pra parte 2 de Relíquias da Morte, foi 1 ano de diferença. Então, justamente. E aí, eles colocam séries, porque você consegue colocar muito mais coisa no ano, porque tipo, não é mais 2 horas de duração, é 13 horas de duração, pensando que cada episódio tem 13, ou cada temporada tem 13 episódios. E eles fizeram essa leitura de público. O cinema hoje está super lotado com filmes de super-heróis. Os outros filmes que estão lançando são filmes mais adultos, porque são filmes de ação ou filmes de terror, já que o terror está voltando muito forte aí. E aí os produtores estão pegando esse público adolescente dos streams, que são adolescentes que aproveitam, que não pagam os próprios streams e ficam parasitando um do outro. Então, tipo,
Mas todo mundo tem acesso a tudo, porque um paga um, outro paga outro, e fica assim, parasitando um do outro, e você acaba tendo acesso a todas as séries que estão lançando. Isso sem contar por fora a pirataria, claro. E aí eles estão apostando nisso. Os super-heróis perceberam isso e estão migrando para lá. Tirando a CW, que tentou não. Por um momento deu certo fazer o Arrowverse, que fez aí. Mas agora as grandes empresas, vamos dizer assim, a grande empresa que é o MCU, tá indo para séries também, e a DCU tá querendo levar também o universo dela para séries. Tanto que é por isso que o universo da CW tá acabando. As séries estão já nas últimas temporadas. Séries, né, da HBO Max já tá aí anunciado, né? Do universo da DC. Isso. Então, e é estranho, porque não tem muita longevidade, né? Como assim? Porque tu pega Monstro do Pântano, que era uma aposta muito boa deles. Acho que ficou na primeira temporada. Foi cancelada antes da primeira temporada terminar. Esse é o nível. Pobre. Então, tipo, eu fico com muito medo de algumas dessas séries que estão chegando na HBO Max, delas irem naquele hype que a gente espera. Porque CW, querendo ou não, ela mantém ali o custo baixo, né? E se garante que vai produzir. Nem que seja 2 temporadas, ela vai produzir. E aí, quando chega na HBO Max e diz que vai ser uma mega produção, mas mal produz uma temporada. Eu acho que o problema da HBO Max, que é afiliada de si, que seria o DCU, é falta de planejamento. O DCU quis apostar para todos os lados, quis atirar em tudo logo de primeira, não teve paciência de fazer uma construção de universo, e aí deu errado. Eu assisti os primeiros episódios de Monstro do Pântano, e, tipo, não é que a série é ruim. Tecnicamente, a produção é muito boa, os efeitos são muito bons. Só que a história não pega, sabe? É como se fosse feita às pressas e não tem um envolvimento ali. A série dos Titãs está na 3ª temporada. Era uma aposta muito grande da DC. E tipo, era para ser a série da DC. E é uma série que você vê toda a temporada tem um potencial enorme, mas você tá lá assistindo, tipo, falta alguma coisa e não consegue atingir, sabe? Eu acho que é falta de planejamento, é falta até de construção de equipe criativa, sabe? Eles não acharam ainda a equipe criativa que consiga construir num universo que eles queiram. Até porque eles querem se distanciar desse universo. Tanto que todo mundo começou a falar, a DC vai pro lado do Zack Snyder, que é tudo escuro e tal. Mas a DC adotou isso pra ele. E tirando o Esquadrão Suicida, todos os filmes são meio dark, sabe? Totalmente oposto do universo da Marvel. Todos os filmes são, tipo, alegres, família. Ok. Então, eu ia dizer Mulher Maravilha 2, que ficou estranho. É porque eu esqueci desse filme, que era muito ruim. Mulher Maravilha é bem estranho, E aí eu acho que da DC vem muito isso, sabe? A CW, por mais que as produções dela não tenham qualidade, e a gente sabe, tipo, não tá falando nenhuma mentira, a própria CW sabe, tipo, eles não admitem, mas eles sabem que as produções deles não têm qualidade. É aquele famoso, a gente gosta, mas a gente sabe. Não tem problema admitir, gente. Mas justamente eles admitiram isso pra eles, sabe? Eles sabem o nível deles e eles se colocam lá. Então a gente já vai pra CW esperando, tipo, uma coisa super nonsense, efeitos muito ruins. Uma farofa pra gente simplesmente se divertir. A gente não vai esperando um roteiro super elaborado, o que é diferente do que a HBO Max promete. Justamente por conta também da linha da própria HBO. Porque a HBO, se você for pegar o ranking de séries, do top 10 deve ter umas 6 da HBO lá, sabe? A HBO tem esse costume de fazer séries muito boas. Só que dentro da DC não tá conseguindo fazer. O que bate um pouco um contraponto com a Marvel. Tipo, as séries da Marvel, tirando a do Falcão, nenhuma alavancou assim de ser unanimidade. Mas ainda assim são séries que prendem um público. Ainda são séries que, tipo, todo mundo assiste do início até o final. E eles foram espertos, assim, eu acho que eu não sei se também a pandemia teve um pouco no meio, mas são episódios curtos, não são temporadas longas também. Eles sabem que a galera não ia se prender se fosse uma temporada muito longa, eles foram mais sucintos. Eu tive essa impressão. Agora. Eles foram espertos de colocarem arcos fechados, minisséries, sabe? Tirando o Loki, que, tipo, eles anunciaram a 2ª temporada lá. As outras foram arcos fechados, tipo, Falcão e Soldado Invernal começou lá e no final já puxou pra gancho de outro filme que vai ter. WandaVision também terminou ali e puxou gancho pra outro filme que vai ter, filme, sabe? É verdade. Todas as séries estão seguindo esse mesmo ritmo.
Isso, acho que Loki é a única exceção mesmo. Até agora, sim. E é estranho porque, particularmente, né, quase falando mal aqui, eu não consegui pegar exatamente qual, tipo, como tu falou, é uma série, é uma continuação do filme. Eu não senti que a série se estabeleceu tão bem. É quase como o Gabi falou, uma necessidade também de você produzir conteúdo só para as pessoas que estão precisando ali, para poder não perder o dinheiro, né? Porque no meio da pandemia a gente ficou quase... Você não podia fazer cinema, né, praticamente. Mas a Marvel não faz filme não faz conteúdo pra qualquer pessoa. Marvel faz conteúdo pra quem é fã da Marvel. Marvel faz conteúdo pra quem assistiu os 32 filmes, as 42 séries. A Marvel... Ninguém hoje vai esperar e assistir um filme da Marvel que tá saindo agora em 2021 sem ter assistido todos antes. Acho que talvez só Eternos. Shang-Chi, não? Eu acho que nem... Shang-Chi ainda tem umas referências ali. Tipo, você entende muito bem. Shang-Chi você consegue pegar todo o filme. Mas tem referências ali que você só entende se você estiver dentro do universo. E o polêmico Viúva Negra. Esquece esse filme. A pobre. Nenhum filme decente ela teve. Cara, e pior que deu confusão, a atriz processou, né? Sim. Ai, gente, que triste. E não teve de paz. Mas é bom porque, né, falando justamente desse aspecto, mídias que transitam entre as outras, né? Transmídia praticamente. Começou no filme, vem pra série, só que era do livro, aí faz quadrinhos. Não à toa que tem eles estão lançando muito a partir de agora. Tipo, vai sair o filme da... Eu não vou lembrar agora, mas isso aconteceu com os Avengers, né? Com os Vingadores. Vai sair o filme dos Vingadores e aí eles lançam um HQ, que é os primeiros 2 minutos antes de começar o filme. Tá entendendo? Um prelúdio. Então, isso. E aí, tipo, essa transmídia, pra vocês, né? Que consomem e que falam de entretenimento de maneira geral, é importante? É necessária? Como é que é isso? Gabi, você que estuda isso, vai lá. Eu estudo um pouco, não exagere, mas estudo um pouco isso. Eu não sei se chega a ser necessária, mas é um conteúdo que às vezes também é pensado para fã, porque eles sabem que a gente que é fã, a gente compra tudo. A gente quer tudo, a gente quer ler tudo. Por exemplo, uma pessoa que só assiste Doctor Who de forma casual na TV lá na casa dela na Inglaterra, ela não vai se preocupar em comprar os livros, as roupas, ouvir os podcasts que tem, não vai se preocupar nisso. Mas quem é fã, tipo, as comunidades de fãs que existem aí ao redor do planeta, elas vão consumir isso. E às vezes vão pegar, tipo, uma mídia que foi lançada lá na Inglaterra, um livro que foi lançado na Inglaterra e traduzir eles mesmos para outros fãs terem acesso. Então, tipo, mesmo que sei lá, aqui no Brasil não tenha tanto apelo, tem um grupo de fãs que existe, que tá ali querendo consumir aquilo. Então, acaba tendo essa rotatividade. Eu não sei se necessária para a obra, essas tantas aberturas, né, tantas ramificações são necessárias, são fundamentais, mas para o fã eu imagino que, tipo, seja, entendeu? É isso assim que eu penso, sabe? Mais ou menos isso. Sim. Traduzindo o que a Gabi falou, para o capitalismo é necessário. Para a produção de conteúdo, não é. Em resumo, é isso. Basicamente. O capitalismo selvagem. Caramba. Falando em transmídia, teve um caso bem interessante que me veio à mente, que foi o caso de Star Wars, quando a Disney comprou Star Wars. Porque Star Wars foi uma parada que começou nos 3 primeiros filmes e se abriu de um jeito que o prequel, lá no início dos anos 2000, ali foi só o ápice. Porque os fãs começaram a construir conteúdo, sabe? Eles não só consumiam. Eles ficaram tão sedentos por conteúdo que eles começaram a construir livros, quadrinhos e tal. E chegou num momento que os próprios fãs começaram... Isso. Só que eu falo dos livros e quadrinhos porque chegou num momento que os fãs se juntaram e começaram a construir aquele universo, e o universo meio que ficou canônico ali, sabe? Das construções dos próprios fãs. E as animações que vieram da Lucasfilms depois também. E aí quando a Disney chega, a Disney faz canônico é só os filmes e essa série aqui que a gente produziu. Todo o resto é só obra de fã. Não é mais canônico, sabe?
E, tipo, ela quis concentrar o conteúdo nela. Tipo, ela tentou acertar em duas coisas ali. Um é concentrar todo o conteúdo nela para ela não levar processo de ninguém e para ela ficar com os direitos autorais de tudo. Falando, tipo, de capitalismo é isso. E falando de forma criativa ela não perdeu o controle da sua criação. Tudo bem que ela perdeu, mas a intenção é você saber onde cada peça tá. E se você abre uma obra assim tão grande como tinha em Star Wars, com umas 10 HQs, uns 20 livros, umas 5 animações, é muito grande para você saber onde tá cada personagem e é muito fácil de você fazer furos ali dentro. Tanto que tinha avançado no tempo, né? Eu acho que já tava nos filhos. O que eles quiseram fazer foi meio que zerar para eles continuarem. Entendeu? Sim. Porque, assim, se o filme, falando de Star Wars, se o último filme não tivesse, a última série, né, no caso, a última saga, ele não tivesse sido um fracasso, assim, não foi um fracasso, mas comparado com o filme de Star Wars, ele foi um fracasso. Ok, sim. Então, assim, tanto que eles tinham mais projetos, tinham vários outros projetos de Star Wars e alguns foram cancelados, né? Tinha um que era, inclusive, com os 2 showrunners de Game of Thrones, que graças a Deus foi cancelado, o mundo agradece. Então, tipo, ia ter em 2022, estava programado para 2024, outra trilogia, e aí eles botaram o pé no freio, entendeu? Mas era para ter conteúdo de Star Wars até o talo, mas agora tá tendo na série, que vai ter Boba Fett, tem The Mandalorian, vai ter a do Obi-Wan. Então, tipo, a gente saiu do cinema e agora... Eu acho que não só o último filme foi um dos motivos também. Era justamente esse que eu ia dizer. Eu acho que o primeiro motivo foi Han Solo, porque o primeiro filme a ser cancelado foi o da Leia, que era pra ser pegar um personagem já consagrado e fazer o filme solo dele, como Han Solo. Não rolou. E aí também teve a atriz que morreu e tal, aí eles resolveram não fazer. É muito estranho como aquele filme deu errado, porque não tinha como, né? É interessante isso. Não tinha como dar certo, né? É porque tu pega o fã de Star Wars, que é tipo, ele só quer ver duas coisas: o Han Solo sendo fodão, sendo legalzão, e tirozinho no espaço, corrida de coisa. E o filme meio que era isso. Eu acho que foi por afetividade pelo ator, principalmente. Também. Sim, era isso que eu dizer. Porque você tá com um rosto novo, querendo ou não, o mesmo personagem, mas é um rosto novo. Ali não é Harrison Ford. E não é como se... atirando no ponto. Não é. E não é como se os fãs tivessem visto só Han Solo com o Harrison Ford velho. Eles viram Harrison Ford novo fazendo Han Solo. Então não tem sentido na cabeça do fã, sabe? Boa, é isso mesmo. Han Solo novinho ali, Império Contra-Ataca. Perfeito. Faz muito sentido. Não tinha pensado nisso. É difícil alguém bater assim, né? Porque é um personagem que dá pra você comparar. Não é você pegar um personagem que, tipo, não foi citado, né? É um personagem da trilogia principal, um dos principais, né? Eu não entendi ainda porque eles quiseram fazer aquilo. Eu acho que Rogue One é um exemplo do que deu certo, que poderia ser investido naquele estilo, naquela vibe, coisas que ainda não foram exploradas. Mas eles ainda querem manter o que tá no hype, né? O que tá o povo falando. A Han Solo é popular, então vamos mandar o filme do Han Solo, sabe? Catinho, E tá vindo pra séries com as animações. Vocês têm uma mídia preferida? Tipo filme, animação, longa, curta? Quando é livro único, eu gosto quando é minissérie. Não vou mentir pra você. Eu acho que a minissérie consegue contemplar bem mais os aspectos, principalmente quando esses livros de drama, livros de jovem adulto, eu acho que ele consegue, assim, às vezes ficar até melhor. Das minisséries que eu vi, adaptadas de livro, eu acho que elas acabaram se tornando melhores, como Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu achei sensacional a minissérie. Acho que até que ficou melhor que o livro. Eles melhoraram o livro. Então, eu acho que minissérie é uma coisa que me pega muito. E quando é saga, eu acho que livro, porque, né? Quando é saga de livro, eu acho que série maior. Sim. Mas tem umas obras que são tão fechadinhas que o filme ela combina mais, mas eu acho que eu fico com as minisséries. Eu acho que também não corre risco de acontecer tragédias como aconteceu em Game of Thrones.
Muito isso. Game of Thrones é um caso curioso, mas depois a gente volta pra ele. Vou responder a pergunta do Bruno. Cara, eu não sei. Eu acho que depende muito do que a obra pede. Por exemplo, pegando o exemplo das HQs, que é o que eu mais consumo em literatura. Existem sagas que não encaixam de jeito nenhum em live action, só vai encaixar em animação. Tem sagas que não encaixam em filme, só vai encaixar em série. Por exemplo, a DC lançou semana passada, semana retrasada, a animação de Injustice, que lançou um filme. Se fosse uma série, seria perfeito. Você olha pra saga e a saga encaixa muito bem numa série. Porque a saga tipo, tem todos os arcos certinhos. Na verdade, a saga já é uma série, né? Porque sai os livros mensais, depois sai o compilado, e aí tem ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. No caso de Injustice, vai até o ano 5. E, tipo, é uma saga que caberia muito bem como uma série. Eles poderiam até explorar novos pontos. Como um filme, não dá certo. Tinha tanta informação que eles tiveram que enxugar muito o filme, ou enxugar muito o roteiro, e cortaram tanta coisa que ficou raso. Eles ainda mudaram o final ficou muito ruim. Mas é isso. Ainda pra Marvel, pra não dizer que eu tô só falando mal da DC. Guerra Civil. Guerra Civil, de jeito nenhum, é uma saga que cabe em um filme só. Porque é uma saga muito complexa. É uma saga muito densa. É uma saga que envolve muitos personagens. Então eles tiveram que enxugar muito também. E não teve peso. Justamente. Eles tiveram que tirar os pesos. Você não fica com raiva do Tony Stark. Você não fica com pena do Homem-Aranha. Sabe? É uma saga que nunca na vida que cabe em um filme. Então funcionaria muito melhor numa série. Mas aí também tem outros que cabem em filme, sabe? Por exemplo, pegando uma saga como Dinastia M. Seria um filme lindo. Sim. Não muito curta para uma série, mas seria um filme lindo, sabe? Concordo. Faz muito sentido. Que foi o que eles tentaram fazer algumas coisas com X-Men que também não deu certo. Com esse último X-Men Apocalipse e tal. Foi super corrido também. Eu acho que aí foi mais erro de... Por exemplo, Saga do Apocalipse, eu acho que é uma saga que cabe num filme. Eu acho que foi erro de... Não tinha construção para... acho que foi mais criativo, sabe? Por exemplo, Dias do Futuro Esquecido. É uma saga fechadinha que super... Eu acho que o que falhou mais foi as mudanças que eles fizeram. De personagens que eles mudaram, de sempre tentar colocar um protagonismo muito grande no Hugh Jackman, porque é ele que era a cara da saga, sabe? Então, essas alterações criativas foi o que deu errado, mas o exemplo de Dias de um Futuro Esquecido é perfeito para uma saga que encaixa muito bem no filme. Boa. E você puxou Game of Thrones, e eu vou falar porque é um caso interessante. Porque é uma adaptação que passou da obra original. Porque o final chegou antes do final da saga. Sim. Tanto que enquanto era uma adaptação literária, eu não assisti Game of Thrones, mas eu tô falando por experiência de coisas que eu ouvi. Gabi é fã, então ela pode dizer se eu tô errado ou não. Mas enquanto seguiu a saga dos livros, enquanto era uma adaptação, tava funcionando muito bem. Quando a HBO Max começou a entrar como equipe criativa criando a história, foi quando começou a falhar completamente. Então, Game of Thrones, um caso a ser pensado e estudado. Por exemplo, eu, Gabriela, depois de falar ao final da temporada de Game of Thrones, a última, que não assistiria mais nada vindo de Game of Thrones, estarei bem bonitinha assistindo House of the Dragon. Por quê? Porque eu acho que vai funcionar. Porque tem a história, se eles seguirem, obviamente, a história completinha, porque você já tem a história, o início, meio e fim de House of the Dragon. Já tem, eu acho que é no 4º livro que ele conta a história que vai se passar a série. Então, eu, assim, acho que vai funcionar. Então, assistirei. Mas o problema de Game of Thrones realmente foi quando você não tem mais a obra original para se apoiar. Porque o George Martin, ele sai da direção criativa de Game of Thrones na 6ª. Ele fala o que ele pensou pro final da série, pros showrunners, e os showrunners, tá, beleza. Mas aí, o meio, né, como aquilo se desenvolve, é totalmente diferente. Porque aí vai da cabeça dos dois doidinhos lá, D&D.
Então, deu no que deu. A 7ª e a 8ª, né, são uma bagunça. Narrativamente falando, talvez o final fosse mais agradável se o caminho tivesse sido mais explorado, melhor explorado. Nesse caso, a Daenerys, né? Eu imagino que o final do livro seja o final mesmo, seja parecido, pelo menos a partir dela, ali o Bran, enfim. Aquilo ali eu acho que vai, na essência, vai continuar. Mas eu acho que como a história dela vai se desenvolver, talvez nos livros seja bem mais satisfatória do que a gente teve na série, que foi um negócio super corrido, bem nada a ver. Enfim, luto. Tu leu os livros? Li. Até o lançado. Queria te perguntar aqui. Eu senti que, narrativamente, a Daenerys, ela se perdeu muito. Pelo menos eu senti que eles jogaram ela para um caminho muito específico de ser... Eles tentaram transformar ela numa tirana, tipo a saga de uma vilã, né? Digamos assim. Sim. Mas rolou quase que um abismo entre ela tava mocinha, ela virou vilã. Sim. E, tipo, nos livros, o perfil é esse, não? Então, nos livros, você percebe que existem traços ali, né? Como tem na série, mas é aquilo que tem no começo, por exemplo, na terceira temporada, segunda temporada, ela indo libertar os escravos, sabe? Aquilo dela existe, é um lado bem justiceiro, mas no livro a gente tem que lembrar que ela começa adolescente, né? Ela começa com 13, é bem novinha mesmo. Então, assim, eu imagino que a construção dela nos outros livros esteja se encaminhando para ela se tornar o que ela se tornou no final da série. Mas eu imagino que o Martin, ele faça isso de uma forma mais inteligente do que eles fizeram na série. Que ficou uma coisa assim, agora ela tá boazinha, do nada ela deu um tilt nela, ela vou queimar todo mundo aqui, dá licença, acabou. É muito isso. Foi muito sem noção. Gente, eu quase indignação. Eu fiquei com a pressão alta assistindo o último episódio. A pressão subiu. Eu ainda que assistiu a Casa do Dragão, né? E ainda vou assistir, mas é muita cara safada minha, né? Eu não consigo ficar tão ansioso como tu tá. Eu vi o trailer e eu fiquei tipo... É o Doctor Who. Eu não tô, assim, muito ansiosa, mas eu gostei muito do elenco. E eu gosto do arco dos Targaryen. Eu acho que se fosse outra coisa, eu não ia gostar tanto, mas eu gosto da família. Eu acho que eles são uma das faixas mais importantes, assim, da série. E uma das mais interessantes. Óbvio que tem várias outras coisas que não foram exploradas na série e no livro foram, que poderiam vir a ser exploradas, mas eu acho a família, né, Targaryen, sensacional. E eu gostei muito do elenco. Tá bonito. Pelo menos bonito tá. Ainda nesse aspecto, eu acho que vale a gente pensar que adaptações vocês gostariam de ver, né? Que é algo que ainda não aconteceu que vocês gostariam de ver. Vai, Hector. Ali. São muitas. Eu acho que eu tenho uma em cada gênero. Minha gata tá arrancando a minha cadeira. Enfim. Mas eu acho que, tipo, de jovem adulto, de fantasia e de ficção, eu gosto muito dos livros da Sarah J. Maas, Trono de Vidro, Corte de Espinhos e Rosas. Eu acho os livros dela muito legais. Acho que daria uma ótima série de fantasia. Trono de Vidro é um universo enorme, gigante. Eu acho que seria uma ótima série. E, assim, eu sou muito fã da Colleen Hoover, que é uma autora de romance. Eu acho que os livros dela dariam ótimos filmes. Inclusive, tem um que foi adaptado para uma série, mas ninguém conhece, que é Confesse. Mas tem... assim, que acaba vindo aí. E Verity também vai ser... Verity é o primeiro livro de suspense dela, vai ser adaptado. E Verity é sensacional. Eu acho... Vou ficar muito feliz com essa adaptação, se eles fizerem do jeito certo. Mas, olhando para a minha estante... tem livros brasileiros que estão começando a ser adaptados, voltados para adolescentes. Eu acho que é uma movimentação aqui no Brasil muito interessante, que a gente não estava acostumado, mas agora está crescendo, né? Começou ali com a Thalita Rebouças, aí agora já temos outros livros adaptados. Tem a Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, que promete ser 4 livros, né? São 4 filmes, promete ser 4 filmes. O Lázaro Ramos vai dirigir um filme
um filme que é a adaptação de um conto da Babi Dewitt, que é um livro de 4 contos, que é os 4 vão virar filmes, né? Então, eles estão investindo muito nisso, em adaptações aqui no Brasil, que também é um terreno, acaba sendo um terreno mais seguro para você pisar. Por conta dos fãs, fazendo meu filme, acho muito difícil esse filme não fazer sucesso, porque é enorme. Eu li com o quê? 12 anos, eu tô com 23 e ainda consumo, ainda vou assistir o filme. Então, eu acho que tem esse movimento aqui no Brasil, que eu acho que é legal ver os livros daqui sendo adaptados. Eu espero que mais livros continuem sendo adaptados, porque acaba dando visibilidade para a obra e para o autor, né? O Brasil que já teve aquele movimento que eu falei no começo, de adaptar clássicos. Tem muito clássico Sim. brasileiro adaptado. E que muita gente nem sabe que é livro também. Com certeza. E agora tá indo para os adolescentes. Que eu acho que vai dar certo. Os que lançaram deram certo. Eu esqueci de falar. Tem a Daisy Jones e The Six. Eu também tô muito ansiosa. Da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora de Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu tô muito ansiosa, porque é musical, tem música, e é uma banda dos anos 80, baseada em Fleetwood Mac. Amei. Boa. Eu acho que, pensando aqui nas minhas leituras recentes, uma que eu queria muito que fosse adaptada, porque quando eu tava lendo, eu tava imaginando o filme, só que eu tenho medo, mas vai ser adaptado, que é Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Tô ansioso e muito curioso. Pensando nesse de brasileiros, tem um quadrinho que eu acho que seria muito massa uma adaptação, indo na direção das adaptações da Turma da Mônica, que é HQ de Jeremias. Porque não foi anunciado nada ainda? Seria muito legal. Por enquanto a Turma da Mônica só vai ter a trilogia inicial, vamos assim dizer, né? Que foi os 3 primeiros, que teve Laços, vai ter Lições, e se tiver o terceiro vai ser Lembranças. Mas Turma da Mônica é uma coisa muito difícil de você adaptar, porque são crianças, e criança cresce muito rápido. Então não tem. Mano, os meninos tão enormes, bicho! Então, imagine o que o filme lançou? Tem 2 anos o filme, o guri tá gigante, o que aconteceu? Já era. Já era! Imagina um terceiro filme. Os guris vão estar adolescentes, sabe? Vai ter que fazer Turma da Mônica jovem. Boa. Inclusive, é uma outra boa discussão. Eu acho que Turma da Mônica. Eu acho que Turma da Mônica é uma obra, pensando por um lado, inadaptável em termos de continuidade. Porque não tem como você. A não ser que seja animação, como já teve, não tem como você manter uma continuidade, sabe? Eu acho que pro live action, um filme sustenta. Uma sequência de filmes, uma franquia não sustenta. Uma série só se for de uma temporada. Porque senão não sustenta também, sabe? Mas enfim, Jeremias eu acho que seria uma adaptação bem bacana, até pela força que a HQ tem. Tem um livro aí que você tem na sua estante, que eu sei, e você ainda não leu, que é feita de sangue e osso, feita de fumaça e osso, né? Acho que é Sangue e Osso, né? Feita de sangue e osso. E é muito bom esse livro, vai ser Filhos de Sangue também. Filhos de Sangue e Osso. E vai ser adaptado em breve também. Quando eu li, eu achei ele bem visual, tipo, eu consegui imaginar na minha cabeça. Então eu imagino que seja uma boa adaptação também. É uma boa, porque isso tu lembrou muito esses novos que estão chegando agora, essas novas sagas, né? Eles têm muitas pessoas falam que eles já estão sendo produzidos já pensando em talvez uma possível adaptação e por aí vai. E às vezes desperta a gente, né, a pensar em como é que isso está sendo produzido. Já caminhando para os nossos finalmente, né? Estamos chegando aqui nesse finalzinho. Que triste, né? Mas eu queria, por último, pedir a vocês mais indicações, né? A gente já indicou já algumas coisas aqui, mas se vocês pudessem dizer, leiam isso, ou consumam isso, ou assistam isso, o que vocês diriam? Vai, 3, 2, 1, valendo. Vamos lá. De leitura. Eu sou roteirista, e meu único roteiro adaptado é de um conto, escrito por Gabriela Ferreira. Então, eu indico, tem na Amazon, é um e-book, o Conto Trauma, é só buscar lá, é um conto muito bom. Meu Deus. Tem um livro. O merchan de graça, galera. Tem um livro. Eu não paguei ele, tá bom? Que é um livro de contos
que tem até um conto de um rapaz chamado Bruno Trajano, que é negro. Também indico bastante esse livro. Continuando assim, na indicação de amigos, tem um amigo meu que ele tem um livro que é o Destruidor de Mundos. Verdade! Destruidor de Mundos precisa ser adaptado. Vinícius, É um livro muito adaptável Netflix, também. se você estiver ouvindo isso, adapte Destruidor de Mundos de Vinícius. Eu tenho aqui na minha estante, é muito bom. É um livro muito adaptável. É uma saga, ele só lançou o primeiro por enquanto, mas eu acho que vai ser uma saga de 7 livros. Opa, achei que era se eu não me engano, são 7. Vinícius, não faça que nem Martin e morra antes de lançar. Por favor. De obras de amigos, eu acho que é isso. Eu acho que, indo para as HQs, vamos lá. Acho que de HQs nacionais, as da Turma da Mônica vale muito a pena. E tem um projeto que eu não posso deixar de não falar. Que é esse livrinho aqui, o Almanaque Guará, que você assina mensalmente e chega um almanaque com 4 histórias de quadrinistas brasileiros. Então acho que assim, para fortalecer o quadrinho nacional é uma parada muito boa e a assinatura é barata, acaba dentro do bolso. Então acho que é uma iniciativa muito massa para incentivar os quadrinistas brasileiros. Indo para o mainstream, eu indico HQs da Kamala Khan, que é a nova Miss Marvel, e do Miles Morales, que é o novo Homem-Aranha, porque eu amo os dois, e eu acho que são HQs que geram muita identificação. O Miles Morales foi criado no início da década de 10, quando eu era adolescente. Ele tinha basicamente a mesma idade que eu, então, tipo, crescer tendo um Homem-Aranha negro foi muito massa para mim. E acho que de indicações no geral é isso. Boa. Ai, é muito difícil. Sempre que me pedem indicação, eu sofro, porque eu gosto de muitas coisas. Aí é complicado. Mas eu acho que, assim, de livro, eu tô gostando bastante de uma escritora irlandesa chamada Sally Rooney. Eu tô lendo o último livro dela, que é Belo Mundo, Onde Você Está. Eu acho que ela é muito filosófica e os livros dela são diferentes, assim. Então eu acabei gostando muito. Não sei explicar, sabe? Eu viajo lendo os livros dela. Eu sei que nem todo mundo gostou, né, Hector? Pessoas normais. Falta sensibilidade. Mas eu recomendo mesmo assim. Eu acho que... Eu gosto muito de livro brasileiro. Eu acho que a gente tem muita gente massa fazendo livro brasileiro aqui. E principalmente que eu consumo mais, que é de jovem adulto, livros adolescentes, jovens. Tem muita gente que escreve muita coisa legal. Até literatura LGBT, a gente tem representante muito massa. Tem o João Julian, que escreve Maldito Ex, meu querido Ex, que é muito engraçado, é um livro muito engraçado. Tem a Elis Figueiredo. Eu tô falando assim só os que eu tô lembrando aqui, por cima. E tem muita gente que escreve para adolescente, sabe? E às vezes até tá de graça na Amazon, pra gente pegar lá no Kindle, não precisa nem ter o aparelhinho, pelo celular a gente consegue ler. E tem muita coisa legal, sério. Eu acho que às vezes você se diverte mais lendo um livro brasileiro do que muita coisa de fora. Então, assim, recomendo procurar livros brasileiros que batem com o seu estilo. Se você gostar de suspense, eu sei que tem suspense brasileiro. Eu sei que tem suspense brasileiro. Rafael Monte, gente, eu amo os livros dele. E foi adaptado aí, a gente teve um que foi adaptado, Bom Dia, Verônica, mas tem outros dele que são muito melhores, que ainda não foram adaptados. Eu acho que dá pra conhecer aí. E falei ele que é o mais conhecido, mas tem muita gente aí atrás. Romance, fantasia, enfim. Leiam brasileiros. Coisa. Eu acho importante isso. E eu vou até aproveitar que vocês deram dicas. Se eu não me engano, ainda está na Amazon, que é a primeira série steampunk brasileira, né? Eu vou tentar, eu não vou lembrar o nome, mas depois eu vou postar direitinho. Mas vocês procurarem lá, aparece lá super de boa, que é inspirado no trabalho do Ernesto Tavares. E, sério, é muito interessante ver ficção de gênero sendo produzida localmente e explorando, né, para além disso, que eu acho muito bacana também. Bom, é isso, chegamos. Sim. Não, uma outra indicação, porque você falou de brasileiro na Amazon. Eu lembrei, tem mangá brasileiro sendo produzido e está sendo vendido na Amazon. Rei de Lata
já tem o volume 2 lá na Amazon, do Jefferson Ferreira. Então, tá aí também a indicação, otakus. Não só o Japão faz mangá, brasileiros também fazem mangá. Verdade. Então, tá aí. Importante ressaltar. Inclusive, até algo que a gente vai tentar produzir depois, né? A gente acabou focando nessa edição da Semana Literária em alguns pontos específicos, como ontem a gente discutiu ficção científica e especulativa, hoje a gente discutiu cinema, entretenimento, HQs e por aí vai, mas a gente vai tentar trazer mais gêneros, né? Inclusive, vocês dois a gente consegue discutir ainda mais sobre outras áreas. Mas quero inicialmente agradecer vocês, muito, muito, muito grato mesmo pelo tempo de vocês, por estarem aqui conversando com a gente. A gente que já se conhece aí pelas internets há alguns tempinhos, e é muito bom, né, estar, entre aspas, finalmente aqui. Né? Falei até pro Hector, olha, depois vocês vêm pessoalmente, que por enquanto não pode, a pandemia ainda tá rolando, mas depois vocês vêm, vai ser bom demais. E obrigado demais, pessoal. Eu adorei. Eu adoro falar sobre coisas que eu gosto. Eu adorei, gente. Foi muito bom conversar. E eu tenho uma coisa para falar. Se vocês forem assistir adaptações de coisas coreanas, você falou da Coreia, eu lembrei, assistam as adaptações de lá, não esperem a versão americana. É só isso que eu queria falar. Perfeito. Obrigado, Bruno, pelo convite. Foi muito massa. E é isso aí. Precisando, estamos à disposições. E leio as obras de Gabriela e de Bruno, porque eles são ótimos escritores. Link na descrição. Link na descrição. Por favor, eu queria aproveitar e fazer, né, aquele velho praxe de podcast. Por favor, deem os seus arrobas bonitinhos. Vai estar na descrição também, mas deem os seus arrobas e os projetos pra gente lembrar todo mundo que ainda tá assistindo. Vai, Hector. Você é bom em mexer. Meu arroba é @HectorKen, tanto no Twitter como no Instagram. Eu era podcaster, mas atualmente não estou com nenhum ativo. Então, o arroba da minha produtora é @Café Preto Som no Instagram, não estamos no Twitter. E é isso, não tem mais nenhum arroba. Quem quiser me acompanhar, quem quiser trocar ideia ou qualquer coisa, é só bater lá. Boa. O meu é parecido, é Gabs Who. Sim, é por causa do Doctor Who. E tô no Twitter, tô no Instagram, especialmente no Twitter. E também vocês podem me achar no @ChentePipoca, porque às vezes apareço nos stories, às vezes tem crítica minha. Hoje saiu uma crítica minha sobre o filme de terror chamado A Casa Sombria, que é bem legal. Então tem sempre alguma coisa minha lá saindo pela semana, então pode me acompanhar. Também os conteúdos do pessoal é maravilhoso. Então é isso, e para me ouvir de podcast no Cuscuz com Pipoca. Amanhã sai episódio novo, eu não participei desse, mas foi sobre o DC Fandom, eu fiz a edição. E aí, quem quiser ouvir, é só procurar a gente. Obrigada. Excelente. E é isso, você confere muito mais da programação da nossa Semana Literária, que ainda vai acontecer até sábado. E você segue também os meninos nas redes sociais, que é super de boa você consumir muito conteúdo de qualidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado você que assistiu. E é isso. Tchau, tchau.